Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um super episódio do Mentes Legais. Você já sabe, mas sempre é bom a gente relembrar aquele podcast que busca receber profissionais diferentes, com histórias variadas e trajetórias inspiradoras para que você possa conhecer um pouco mais dos lados pessoal e profissional de cada um deles. E quando o assunto é empreendedorismo, cultura e desenvolvimento, ele é um nome que logo vem à mente, aliado ao seu reconhecido bom humor. Arquiteto de formação e empresário do ramo de móveis e decoração, é responsável por dar continuidade ao legado familiar de sucesso da FEMAC, consolidando a marca como sinônimo de qualidade, tradição e futuro. Além do mundo dos negócios, ele também é um grande incentivador da arte. Sua visão vai além do concreto e do mobiliário. Acredita que a estética e a cultura são pilares fundamentais para transformar espaços e a vida das pessoas. Esse olhar atento o levou a apoiar iniciativas culturais e a defender a valorização da criatividade como motor de progresso. Com uma trajetória de liderança, ele também presidiu a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos dos Goytacazes, onde trabalhou em prol do fortalecimento do comércio local e da união entre empresários. Atualmente, ocupa o cargo de subsecretário municipal de turismo, ampliando seu compromisso com a cidade ao investir no seu potencial turístico e econômico. Reconhecido por décadas de ações em favor do crescimento de Campos, ele alia experiência, sensibilidade e um espírito visionário. Hoje, vamos falar de histórias, aprendizados e reflexões sobre como tradições e inovações podem caminhar juntas na construção de cidade e de negócios mais prósperos. Seja muito bem-vindo ao Mentes Legais, Edivar Chaga Júnior. Que coisa boa. Agora eu vou querer ter esse início todo aí. Vou mudar meu currículo agora. Eu tô com um novo roteiro da minha história, que até eu fico até relembrando tudo que estavam falando aí. Que coisa boa, gente. É muito bom estar com vocês. E adorei o nome, Mentes Legais. Isso é muito bom. Realmente hoje a gente tem que estar assim, atento quais são as mentes legais e aonde nós devemos estar consultando. Porque o número de informações hoje é muito grande, né? Então são vários canais de informações. E aí eu acho que um podcast que traz já esse nome, Mentes Legais, é de muita felicidade ter sido convidado aqui para relatar isso com vocês. Realmente hoje a gente tem uma empresa que tem 57 anos de história, uma empresa familiar, que eu acho que vocês até têm um conhecimento muito grande na área de direito. Realmente como orientar essas empresas familiares a continuarem o seu trabalho, né? É muito triste quando a gente começa a ver a história, até que a gente faz vários cursos, Sebrae, consultoria, e que elas apontam, falam assim, só existem 3 caminhos para as empresas familiares. Ou hereditariedade, ou a sua empresa se torna muito interessante e você consegue vender a sua empresa, e a terceira, que é a pior, é quebrar, fechar a sua empresa. E aí a gente pode relembrar, assim, a gente vai lembrar de vários nomes de empresas que foram famosas no nosso país, não só na nossa cidade, que foram e não tiveram continuidade e realmente encerraram. Pode encerrar, lógico, com hombridade, sem dever nada a ninguém, mas muitas das vezes, às vezes a pessoa vai insistindo e realmente não dá para continuar. Então, realmente são 3 caminhos só que existem hoje no mercado para essas empresas. No meu caso mesmo, eu estou com a hereditariedade comprometida. Meu filho é médico e não deve continuar o trabalho da nossa, meu pai começou aqui na empresa já há 57 anos atrás e eu continuei. Então eu tenho que tornar o quê? Minha empresa interessante, talvez vender ou encerrar também de forma honrosa. Pois é, depende muito dos caminhos realmente que a gente busca. Eu até acho interessante você tocar, a gente já iniciar falando sobre isso, porque em um artigo que você escreveu em 2024, você mencionou que em muitos casos as empresas são menores do que as famílias. Sim. E em outros casos são maiores. Nesse sentido, de acordo com essa afirmação sua, inclusive, onde que está inserido o seu legado familiar e quais você considera que seriam os principais ensinamentos que você recebeu para poder justamente potencializar esses negócios a partir da sucessão familiar? Eu acho que por aí a gente vai vendo assim, temos que estar sempre atento a todas as mudanças comportamentais.
Então, o comportamento mudou. Meu pai começou com máquina de costura. Máquina de costura era um eletrodoméstico extremamente importante, vendia bem. Sim. Daí ele começou a vender outros eletrodomésticos e Campos era pioneiro em várias lojas de eletrodomésticos da cidade. Tinha Icará Imóveis, tinha Feira das Máquinas, tinha uma distribuidora mercantil. Tivemos várias lojas de sucesso de venda de eletrodomésticos. Várias dessas empresas acabaram, inclusive a própria Feira das Máquinas, que era nossa empresa inicial. Meu pai, sempre muito leitor, sempre muito atento a informações úteis e era importante, ele lia muito, e aí ele notou que o mercado era para um mercado de alto padrão, de luxo. E foi quando a gente mudou de Feira das Máquinas, de um móvel popular, para um móvel de alto padrão. Então, eu notei todo esse trabalho que meu pai fazia. Nesse período, eu já fazia arquitetura e também estava atento e ajudava numa consultoria com ele na hora da compra, na hora do desenvolvimento, melhoria da loja. Essa loja que nós estamos aqui gravando esse programa hoje, isso aqui era o depósito de uma loja no centro. Realmente o comportamento qual era? Olha como a gente vê a mudança hoje do nosso centro histórico, né? A loja no centro histórico era na Rua dos Andrades, onde o comércio pulsava. Porque acontecia? A pessoa vinha do interior, Campos tem uma cidade que ela é muito ampla, 4.000 quilômetros quadrados. Nós temos uma extensão absurda, né? Maior do interior, né? É 12% da área do nosso estado. Então uma extensão muito grande. Então a pessoa tem uma população grande na parte urbana, mas tem uma população grande na área rural. Então quem vinha da área rural descia na rodoviária, caminhava pela João Pessoa, chegava na Rua dos Andrades, comprava a máquina e às vezes comprava a geladeira e falava assim, eu vou junto do caminhão para entregar em casa. Então eu ia junto do caminhão. E era até interessante, quando eu não ia junto, falava assim, olha, em frente à minha casa tem uma leitoa deitada. Aí eu falei, mas na hora de chegar o caminhão, a leitoa não vai estar lá. Não, vai estar lá sim, que ela está cansada, ela vive deitada na frente da casa. Então tem algumas historinhas assim, que um dia eu quero contar essas histórias também. Mas aí, realmente, meu pai começou com essa loja, vendendo máquina, vendendo móvel popular, enxergou que tinha uma mudança. E essa loja aqui, que era na Alberto Lameu, quem vai lembrar lá atrás, não tinha universidade, não era asfaltada, não era pista dupla, era uma rua de terra, tinha uma pista paralelepípedo central e nas laterais era rua de barro, de terra. Tanto que esse local que era o depósito, vinha muito barro, muita poeira. Mas a gente sentiu que o crescimento da cidade estava nesse aqui, era uma das artérias. A Alberto Lameu, que se tornou uma das artérias, que era a ligação com a universidade e a ligação com o município de São João da Barra, que futuramente iria receber o Porto do Açu, que hoje é uma vertente, um potencial de crescimento da nossa região, que nós temos que estar atento ao Porto do Açu. A gente não pode pensar que o Porto do Açu só está lá e a gente está aqui fora dele. Não. Ele tem muito reflexo para a cidade e a cidade precisa muito desse crescimento do Porto do Açu. Acho que a cidade tem muito a oferecer o Porto, Tem. o Porto tem muito a oferecer a cidade. Temos. Mas eu acho que o FIBO, assim, impressionante, que muita gente não enxerga a grande oportunidade de serviços, de trabalhos que a gente pode estar oferecendo para lá, né? A informalidade é muito grande na nossa região. Por exemplo, tem um caminho para o Porto do Açu que passa por Goitacazes, Donana, por aquela região. E você sabe que a informalidade no comércio lá é tão grande que muita gente não tem CNPJ. A maioria do comércio lá é CPF. Ali a Embaixada Campista ali Aí quem trabalha no Porto, quem trabalha numa firma, numa GNA, qualquer outra daquelas firmas, quando ela compra, ela precisa de nota. de nota. E a firma não tem nota. Então aquele comércio, ele perde esse cliente por ele estar na informalidade. Então a gente fala que às vezes Então, as oportunidades. seria uma grande oportunidade, equipamentos, parafuso, equipamento de segurança, quantas coisas que um cliente ele não consegue acompanhar e entender. Acho que essa economia que vai fazer de estar na informalidade, de um imposto que está sendo... Na verdade, é uma economia que, na verdade, não é uma economia. Ele está deixando de fazer um investimento da formalidade, só que ele só enxerga o lado de seguir o caminho de pagar tributo. De pagar tributo. Só que ele não vê que a quantidade de mercado que ele vai conseguir abranger tendo a formalidade é muito maior. E eu, quando estive presidente da CDL, a gente conseguiu realmente alavancar. A gente sabe que o comércio em Campos tem mais de 5.000 pontos abertos, estabelecimentos abertos. A gente tinha uma média de 1.000 sócios naquela período que eu estava presidente, mas a gente sabia que muita gente não poderia se associar porque não estava na informalidade. É muito importante a pessoa enxergar como é importante sair dessa informalidade, né? E às vezes os municípios vizinhos tentaram montar a CDL, eu vou até preservar o nome das cidades, mas não conseguiram montar porque praticamente o comércio das cidades vizinhas também estão na informalidade. Isso, gente, causa um prejuízo para a cidade, para a nossa região, não fortalece isso, né? Isso não faz o dinheiro girar. Não faz o dinheiro girar. Edivan, você falou uma coisa muito interessante, assim, que eu acho que tem até um link com o que a gente está falando, essa questão de mercado.
você falou que seu pai foi um visionário quando ele teve a ideia de segmentar o mercado, né? Aham. Para transformar o comércio, o negócio num viés mais de alto padrão, Sim, né? E hoje a gente tem uma disseminação muito grande de venda digital, de internet. total. E assim, Mas eu tenho uma esperança que vai haver uma mudança no próximo ano. não, sim. É. Agora, esse fato de seu pai ter sido visionário lá atrás Ah. e ter essa visão de segmentação de mercado, hoje você vivendo nesse mundo, Ah. você vê qual é o diferencial que um comerciante tem que ter para ele se manter competitivo nesse cenário. Vamos lá. Quando o comércio era, né, só o comércio, o digital ainda não tinha esse peso que existe hoje em dia, essa importância que existe hoje em dia, tinha todas aquelas regras. Sua loja tem que estar bem preparada, um atendimento perfeito, a sua loja bem apresentada, iluminação, atendimento, tudo isso. E agora cada vez mais. Porque o atendimento presencial, a loja física, ela tem que fazer o encantamento muito mais do que antigamente. Muito mais, cada vez mais. Então, várias regras, é a regra dos 6, é a regra dos S, tem vários livros aí eu digo, tem livro de autoajuda, tem autoajuda para o empresário, então todos eles têm que ler e ver, absorver algumas coisas que tem acontecendo na sua loja. Eu digo sempre assim, tá fora, liga para sua loja, não liga do seu telefone celular para não identificar, não. Liga e vê como sua loja atende. Vê se ela atende o telefone bem. Pergunta uma informação à sua loja, se a sua loja vai saber dar a informação correta. Não se identifique. Vá, né, vá como se fosse um cliente oculto à sua loja, entendeu? Ligue de fora. Às vezes vai ter uma surpresa muito grande. Pois é, porque para você hoje tirar o cliente de dentro de casa, do conforto dele apertar um botão, para ele ir na loja, você tem que oferecer experiência. Exatamente, a Tem que ter experiência. um Tem encantamento. uma experiência, na hora de uma compra de roupa, de a pessoa tocar em um tecido, que aquela roupa vai vestir bem, vai cair bem em você, na compra de um mobiliário, saber o toque do couro, do tecido, se é confortável realmente, o tamanho real, porque eu digo assim, eu sou arquiteto de formação, mas muita gente lê planta, mas não consegue nem entender, não sabe aquela medida, se 2,40 é grande ou pequeno, que representa, né? Qual é o tamanho? Essa gama é Queen, é King? Hoje, agora, todos os nomes, né, o inglês entrando no nosso dia. Ah, minha cama é Queen, minha cama é King. A pessoa não sabe nem como é que identifica a medida. Então, realmente, eu digo que esse presencial vai voltar fortalecido. Por quê? Porque está havendo muita... O digital, ele está causando assim, facilidade, proporciona esse conforto, essa comodidade, mas muita coisa chega um tecido que não é legal, um tamanho que não é correto. Tem o direito de troca? Tem, mas é estressante também. É estressante. Do outro lado. Tem uma troca. Então, eu digo, várias empresas famosas como Reserva, Oscar, levaram anos para se adaptar à venda do digital. E quem está pensando que ela vai começar a chegar agora e vou botar uma marca nossa local aqui e que vai entrar no digital e vai ficar famosa? Não vai. Não vai, porque quem saiu na frente? Mercado Livre, Amazon, todas essas outras marcas já saíram na frente lá atrás. Ou a gente fica pendurado numa marca dessa, ou você volta a fortalecer sua loja física que faça encantamento. Às vezes não é mais necessidade, por exemplo, eu já tive 4 lojas, talvez eu não tenha mais necessidade de ter 4 lojas. Eu posso ter uma loja, mas uma boa loja, um bom atendimento, um horário maior de atendimento, proporcione aquele conforto para você poder chegar, estacionar, ter acesso. Eu digo que quem dá uma aula aqui em Campos são as farmácias que vieram de fora, as franquias que vieram de fora. Eu digo, elas dão uma aula diariamente para o empresário local, para aprender. A gente você pega uma área na cidade aqui, um terreno do 12x30. É comum o empresário local ir lá, pegar o 12x30 e construir a farmácia dele naquela área todinha e mal pensa no estacionamento de como a pessoa vai chegar à farmácia. Qual é o projeto dessas farmácias que vêm de fora, dessas franquias? É um espaço mínimo. Estacionamento à vontade. No parque, no business. Se não tiver estacionamento, não tem negócio. Não tem negócio. E o cara tem. E o que ele faz? Ah, mas não dá o estoque. Não, é 3 caixinhas de remédio, 4 caixinhas de remédio, um só. E ele tem um CD, um centro de distribuição, num lugar mais simples, mais barato. Ele não usa aquela área nobre para estocar o produto. Ele usa um centrão. E hoje, com essa ligeira, um motoboy, qualquer carro vai lá e absorve, abastece novamente a sua farmácia. Então eu digo que eles dão show. Eu acho que nós temos que estar atentos a esse tipo de informação. O que acontece com a loja de imobiliário? Por exemplo, um sofá, a pessoa às vezes comprar um sofá pelo digital, quem vai subir aquele sofá na sua casa? Ele vai chegar lá na sua portaria. E quem sobe? Quem bota dentro da sua casa? Quem vai desmontar? Nós brasileiros não temos esse hábito, né? Eu gosto de contar uma historinha, se tiver chance aqui, eu vou contar para vocês rapidinho. Quando lançaram a cama box. Cama box, o americano lançou a cama box. O americano é muito fraco na arte sexual, então
Ele inventou a cama box, a cabeceira era solta, o colchão era solto, e com 3 minutos ele fazia ali a ação dele, parecia que ia cair as torres gêmeas e acabava aquilo ali. O brasileiro não deu certo. Foi botar a cama box, a cabeceira era solta, o colchão era solto, aí o brasileiro segurava na cabeceira, balançava, segurava no colchão, caía, não deu certo. Eu sei que com 1 mês de cama box aqui no Brasil, a gente teve que parafusar a cabeceira na parede, teve que amarrar o colchão, prender, fazer um frame para segurar o colchão. Não deu certo. Isso foi um modelo americano. E às vezes a gente pensa, às vezes, em adotar algum modelo americano. Isso dá certo lá, mas às vezes não dá certo aqui. Cada um tem um tipo de comportamento. O americano tem um hábito de comprar um mobiliário e ele monta em casa. Eu tenho uma cadeira que é a cadeira mais vendida na IKEA. A IKEA é uma rede de lojas que tem na Europa inteira e todo mundo compra essa cadeira na caixa. É impossível, nunca vendi para um cliente aqui que ele falasse, não, eu vou montar minha cadeira. Não, eu tenho que entregar e montar. O É brasileiro porque é preciso se atentar às particularidades locais, regionais, nacionais, Exatamente. culturais, né? Culturais. Culturais do povo. Os comportamentos de cada região, né? Como que acontece, né? Porque aqui, de fato, a gente não tem isso. Até porque se a gente pensar, vamos por campos, por exemplo, cada vez mais isso aí tem que ser levado em consideração, porque se a gente pensar só de Mercado Livre, você tem mais de 10 mil entregas dia aqui em Campos. Sim, muito mais. Né? E hoje agora eu estou fazendo galpões agora de logística, porque hoje você empresário, quer fazer um investimento, eu já até perguntei isso até ao próprio prefeito. Qual o melhor investimento na região? Logística, galpão para poder armazenar. Hoje o Mercado Livre está fazendo um galpão gigantesco que vai estocar aqui o que vai para a região do Espírito Santo. Vai ser estocado aqui também para ajudar na distribuição. E, gente, são 4 pessoas só trabalhando no Mercado Livre que distribuem e depois, lógico, e acaba gerando trabalho para quem faz do transporte, que são carros de passeio, a entrega, né? É uma nova fonte de renda. Agora, fica atento a isso, né? Que de repente você vai poder ganhar dinheiro de manhã cedinho, pegando o meu produto, fazendo a entrega, né? Exatamente. De repente é uma nova oportunidade, né? Eu gosto sempre de conversar, todo mundo que era Uber, ela não era Uber antes. Ela vem de uma outra profissão. Todo mundo, todo Uber que eu entro, eu pergunto, trabalhava em que antes? Eu sempre gosto de fazer esse questionário, adoro abrir crediário. Acho que por causa do meu pai ter tido a Feira das Máquinas, e era comum existir o crediário. Hoje em dia não existe mais crediário, o dinheiro mudou, né? Nós do crediário passamos para o dinheiro de plástico, que foi o cartão de crédito. Do dinheiro de plástico nós estamos no Pix e, né, uma série de outras evoluções de pagamento. Eu volto até a questionar os bancos que voltem com as financeiras e que dê crédito aos clientes, né? A gente precisa realmente ter crédito para poder Hoje o banco ele só visa essa questão de empréstimo, juros e o lucro, mas não de fomentar propriamente a economia. Eu fico muito chateado às vezes com as instituições financeiras. Vou até revelar esse caso aqui, que às vezes eu converso assim off com alguns amigos, mas vou falar aqui no programa com vocês. As instituições financeiras, o trabalho que eu digo que faz errado com o aposentado. O aposentado ele não tem ainda o hábito, não sabe mexer no celular, no digital, para fazer uso daquilo ali. Aí ele vai a uma agência. Infelizmente, o funcionário da agência, às vezes, é orientado lá de cima pela direção, que venda um empréstimo consignado, que faça aquilo ali. Aí ele fala assim com um aposentado, o senhor sabia que o senhor tem 15 mil aqui, o senhor não usa? Não tem, meu saldo é só 2 mil. Não, mas o senhor tem direito a usar 15 mil aqui, é tranquilo, tal. Pelo trabalho que o senhor fez, o senhor sempre foi direitinho com o banco aqui. E quando ele vê aquilo tá na conta dele, aquele 15 mil vai virar mais de 50 mil para ele pagar. Eu acho isso um trabalho muito ruim. Já até conversei com algumas pessoas que trabalham em banco, elas falaram assim, Edival, eu me sinto mal de ter que oferecer esse serviço. Tem gente que tem que parar de estar em psicólogo, porque é uma coisa muito chata. Isso eu não sei, né, como a parte legal, a gente poderia trabalhar nisso, para a gente podar e limitar isso das instituições financeiras. Isso, né? na verdade, ela, em tese, né? É errado. Não. Na verdade, vender o produto não é errado. Você vender esse produto de empréstimo consignado não é errado. O problema é que, na maioria das vezes, o aposentado ele não tem, ou o cliente, ele não tem clareza de como esse negócio vai acontecer. Por exemplo, eu vou te botar 15 mil de empréstimo, mas qual é o valor das parcelas? Qual é a taxa de juros? Não, mesmo às vezes dá clareza da parcela, não, 15 mil só vai pagar R$300 por mês, mas não sabe que aquele R$300 é reajustado, qual o período, a duração. Então, essa coisa, a falta de clareza eu acho muito grande. Eu fico muito chateado hoje com as instituições que trabalham dessa forma. Eu fico procurando até abominar. Mas seria até relevante nesse sentido haver algum tipo de trabalho legislativo para começar, oficialmente, né, lá no nosso Congresso, no sentido de que o direito do consumidor já existente ele fosse
muito melhor aplicado por parte do fornecedor. Sem dúvida. Né? Aí você vê que hoje, assim, hoje eu alego muito que a queda do movimento da nossa área central é devido às instituições financeiras terem enxugado o tamanho dela. Elas dão um mínimo de informação. A venda elas querem fazer, vender consórcio, vender empréstimo consignado, tudo isso elas querem continuar fazendo. Mas aquele atendimento ao público cada vez menor e cada vez forçando ao uso do digital, onde várias pessoas são lesadas. E aí, quando acontece alguma coisa, sempre dá aquela alegação de fortuito interno. Né? Que não tem nada a ver, que não é responsabilidade. Lava as mãos, né? Exatamente. Então, isso é muito ruim. Aí, esse enfraquecimento da instituição financeira, isso também tirou todo o movimento da nossa área central. Porque isso levava, porque o centro ele funcionava praticamente junto com o horário bancário. Então a pessoa ia ao centro porque tinha que ir ao banco, tinha que ver o saldo, o idoso gostava de ver o saldo, tirar o extrato. Era um evento, né? Minha tia se arrumava, ela tinha a roupa de ir ao banco. Então existia essa rotina. E isso acabou, então não tem mais. A instituição financeira hoje se resolve numa salinha, ou às vezes nem tem um espaço físico, é um banco digital, que a maioria das vezes está proporcionando aí. Então, isso para mim foi uma das grandes quedas do movimento da nossa área central. Eu fico até feliz, às vezes, de ver uma cooperativa que agora investiu em campo, normalmente construiu uma sede boa na Pelinca, que eu falo assim, ela até fez o trabalho contrário. Enquanto todas as outras estão enxugando, diminuindo, ela fez uma sede nova para expandir. E eu acho que isso vai ser o grande retorno do nosso próximo ano. Acho que a gente vai enxergar que a gente vai ter novamente as pessoas que bateram cabeça no digital, tiveram problemas, tiveram prejuízos, e aí essas pessoas vão voltar e falar assim, eu quero ter contato com o comércio, eu quero ter cara a cara, lá falar ali com os meninos, olha só, é esse produto que eu quero esse cartão é azul, não, é esse azul mesmo que eu quero. Porque na foto, às vezes, não é esse, você não vai ter a clareza desse produto, né? E aqui em Campos, pelo menos foi uma percepção que eu tive de alguns lugares que hoje eles se desenvolveram de uma forma que as pessoas que antigamente migravam para vir ao centro resolver as coisas. Goytacazes é um exemplo. A minha família, parte de mãe, é de lá. Goytacazes, 20 anos atrás, praticamente não tinha esse movimento. Hoje, a presença do poder público que fez lá, né, urbanizou aquela área de Goytacazes, você trouxe investimento, tem banco, tem loja. Então, a descentralização ela é real, é uma realidade no mundo inteiro, no mundo da descentralização. Porque às vezes o bairro oferece mais conforto, mais qualidade de vida, o Goytacazes é uma, a Alberto Torres é outra, a Nazário Pereira Gomes também é uma vida intensa. E eu digo até que eles funcionam no horário de shopping, eles vão até o horário até mais tarde. Se você quiser encontrar um produto, você realmente pode ir a Goytacazes às 7 horas da noite, você vai encontrar o comércio aberto funcionando. Enquanto o cara aqui do centro, 5 horas da tarde, está fechando as portas. Entendeu? Então, realmente, você tem uma vida nessas artérias. São várias artérias que a gente tem que enxergar que existe vida urbana acontecendo, mas eu gostaria muito de uma revitalização da nossa área central. Eu vejo que nós temos um potencial histórico muito grande, nós temos prédios interessantíssimos no centro, mas assim, a gente precisa muito que a iniciativa privada, que o empresário enxergue que ele tem que melhorar a loja. Que aí fala assim, veio uma loja nova, agora veio uma loja nova ali para perto do mercado, na esquina do mercado. Foi comentário há pouco tempo na nossa cidade. O cara fez uma loja com uma apresentação ótima, um showroom bem iluminado, atendimento se destaca perfeito, em expositor perfeito. E o de Campos, melhorou? Não. Ficou reclamando. Está lá atrás reclamando. Mas ele olha para a loja dele, o letreiro está apagado, a lâmpada queimada, o vendedor no celular. Ele vai competir como com essa loja? Sim, mas a pergunta sempre é o que o poder público vai fazer para me ajudar. Então vai ser isso, o poder público vai na loja dele comprar, embrulhar e levar? Pois é. Não vai acontecer isso, né? Então assim, o poder público tem a função, eu também hoje faço parte, eu contribuo no poder público, porque a situação de ficar também, eu abaixar, pegar uma pedra e jogar na vidraça, é muito fácil, é só ficar reclamando. Quando eu tive o convite para participar do governo, eu falei, não, vou lá, vou contribuir, tentar contribuir sim. E tento contribuir e procuro realmente dar visibilidade ao nosso potencial histórico, nosso potencial turístico e trazer realmente empresários para vir para a nossa cidade, para poder investir na nossa cidade. Eu acho que a gente consegue, a nossa cidade tem um potencial muito legal, nós temos uma planície, hoje precisa instalar uma fazenda fotovoltaica, daquelas fazendas para energia solar, em Campos é 30% mais barato do que qualquer outra cidade, por ser planície. Por ser planície é muito mais barato instalar essa fazenda aqui do que se instalar em Friburgo, de qualquer outra cidade. Então nós temos um potencial muito bom para poder explorar ainda. E eu sinto falta que o empresariado aqui ficou, parece, eu digo, não é com pires, fica com um pirex na mão, só pedindo. E não adianta, gente, não adianta esperar. Então você pode ver assim,
Ele vai no ponto turístico, como é que a gente vai chegar em Lagoa de Cima, a estrada está ruim? Gente, tem vários pontos turísticos que nós saímos daqui, vamos lá para a Bahia, sofremos, pegamos estrada de terra, peleja, mosquito comendo a gente, e às vezes aqui é pertinho, a gente às vezes não valoriza o nosso ponto aqui. Quem sabe porque não construir uma boa de uma pousada, um resort? E às vezes o empresário vai lá, ele enxerga no meio do mato lá no Nordeste, ou botar um resort aqui e vira o assunto no país inteiro, entendeu? Aí vai Neymar, vai não sei quem, e pronto, é um sucesso. E por falar nisso, ainda falando de economia, mas Ah. nessa linha, o que você acha, quais são os principais pontos, as principais considerações que os próprios campistas deveriam ter em mente, seja o empresário Uhum. ou os demais cidadãos, mas que o próprio campista deveria levar adiante, ter em mente, buscar concretizar, quando se trata da importância histórica e turística de Campos, seja do ponto de vista cultural e econômico também. Eu acho que se vocês quiserem buscar uma importância histórica, Campos não precisa nem buscar, tem uma importância histórica muito grande. Agora nós vamos comemorar 200 anos de Dom Pedro II. Ele veio a Campos 4 vezes, valorizava demais a nossa beleza externa, lagos. Ele gostava de ir à Lagoa de Cima, de ir ao Itaoca. A Princesa Isabel fez piquenique no Itaoca. Hoje a gente sobe o Itaoca reclamando, ela subiu lá com o Conde D, fez o piquenique lá no Morro do Itaoca. Então todos eles valorizavam muito a nossa beleza natural. Fora isso, nós temos uma arquitetura também que conta a história da cidade. E esse pertencimento, às vezes, está muito afastado do empresário. O empresário não entende esse potencial histórico que pode ser explorado. E aí, eu acho que nós temos simplesmente que enxergar e trazer boas oportunidades. É comum demais a gente estar lá na Secretaria do Turismo, a pessoa fala assim, por que não bota teleférico no Rio Paraíba? Pera um cadinho. Você, como empresário, se botaria um teleférico ali, qual público que você teria? Alguém querer andar de teleférico ali no Rio Paraíba? Eu acho que não sei. Mas é para poder me fazer isso, não é poder público, eu tenho que ser um empresário que vai fazer o levantamento, uma pesquisa, de repente vai ser um projeto interessante, entendeu? Eu, por exemplo, eu acho que o Rio Paraíba é muito mal usado, entendeu? Em breve a gente está sendo realizado agora um Eco Paraíba, a gente valorizando a limpeza do Paraíba, realmente Paraíba é importante, mas poderia ter esporte náutico, vários esportes feitos aqui. E já teve. Exatamente. Mas a prefeitura faz o PIA. E por que não um empresário faz o PIA? Ele explora aquele PIA, aquela atividade esportiva, o uso daquele PIA. Você vai pegar agora Recife, Faz uma é concessão. uma cidade que faz a concessão de uso. A gente está aqui para poder ajudar nessa concessão. Recife é uma cidade que tem mais ou menos a história da mesma época de Campos, teve a mesma época que a cana-de-açúcar foi expoente econômico, lá também foi a cana-de-açúcar era expoente econômico. O nosso primeiro expoente econômico aqui foi o gado, tá? Mas depois veio a cana-de-açúcar. E aí, lá agora um hotel construiu o pier, ele é usado, é uma marina, e a pessoa explora aquilo ali e faz uso do rio. E nós temos o Rio Paraíba, que eu acho que é belíssimo, a ligação daqui com São João da Barra. Nossa. Tem um passeio que o imperador fez, que ele ia daqui ao Soral da Baronesa. Então, acho que a gente tem muito potencial que a gente deve explorar e não ficar esperando ninguém. Aí, de repente, vem alguém de fora, fala assim, a pessoa fala, poxa, poderia ter feito isso, né? E a gente às vezes não Já fez. tem circuitos prontos aí, né? Aí as pessoas veem alguém de fora investir, fica aqui. Mas aí o cara fez, eu podia ter feito. Mas agora. Oportunidade teve. Então eu acho que a gente tem uma chance muito grande. Eu sempre puxo na orelha do empresariado. Eu sou empresário e falo assim, gente, vamos despertar, vamos trazer investimento para cá. O que eu puder fazer pela nossa cidade, pela nossa região, eu faço, eu brigo, eu cobro. Todo mundo sabe que eu cobro muito modal aéreo. Eu fico brigando. Eu acho que o erro grande da nossa, o nosso modal aéreo não ter avançado foi a concessão que foi dada a uma construtora e não a uma empresa como a Zurich, como a ENA, né, em Macaé. É a Zurich que tem a concessão do aeroporto de Macaé, que é uma empresa especializada em aviação. Eu acho que a gente perde muito quando a gente não tem esse transporte aéreo aqui na nossa cidade. É um portal de entrada para todo desenvolvimento e dificulta muito. O rapaz do BNDES que esteve em Campos há poucos dias falou assim, como é difícil chegar na sua cidade. É verdade. E é difícil. Quando a gente organiza eventos também que tem que trazer palestrantes, o curso sempre é essa Eu tô mesma com palestrantes para informação. vir de fora, dois Exato. desistiram para falar assim, não, Por isso, quando chegar no Rio tem que pegar mais chegar- tantas horas de estrada, eu sinto muito, mas eu não vou não. E esse é um problema grave É um atual problema grave. para todos os setores, para o desenvolvimento. Não, para todos os setores. Então, eu acho que impede muito o desenvolvimento. A gente tem que entender que temos um porto do Açu, volto a insistir, que é uma realidade e ele está cada vez crescendo mais. Não, aí nós somos, né? Um polo É. de petróleo. É, Né? Não podemos ser assim, ficar
minimamente você não ter um voo. Nessa logística. Sem esse modal aéreo, né? Então, modal aéreo, uma estrada, também temos que ter estradas boas, de bom acesso. Eu acho a estrada, o acesso ao porto muito ruim também. A estrada de acesso, um acostamento precário. Eu acho uma série de cuidados que a gente não tem aqui na nossa região. Então, eu acho que é importante demais a gente ter um olhar pensando nesse desenvolvimento, nesse crescimento da nossa cidade. A gente vê que lá fora acontece, eu vejo muito a cidade de Chapecó. Eu gosto de citar a cidade de Chapecó, uma cidade que ela tem 200 mil habitantes, mas tem um entorno com 2 milhões de habitantes, que é o mesmo caso nós aqui. Nosso caso, nós temos 500 mil habitantes e 2 milhões de pessoas no entorno. Mas no entorno de Chapecó tem indústria que beneficia o frango, o agro é muito forte, algumas indústrias. E aí, 7 voos diários. 7 voos diários acontecem lá em Chapecó. Então, acho que nós temos que continuar essa luta aqui, brigar. Eu sempre, qualquer podcast que eu estou, sempre cito esse assunto para poder a gente fortalecer. Eu acho que eu conto com vocês nessa luta aí também, para poder a gente estar pleiteando. Eu acredito que Campos tem um potencial incrível, realmente, muito bom, e um potencial que está assim, adormecido, que a gente precisa aproveitar para explorar esse potencial da nossa cidade. Realmente, como eu volto a insistir, entre duas capitais, Vitória, que é uma capital que está crescendo demais, o Espírito Santo enxergou, visivelmente vê esse crescimento, e a capital do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente tem que realmente aproveitar toda essa localização nossa e realmente lutar por esse crescimento. Edivar, agora você, assim como seu pai, né, teve a oportunidade de presidir a CDL, é uma entidade que é muito representativa, né, na sociedade civil, e a gente queria que você falasse um pouco aí quais foram as principais contribuições. Eu fui colocado nesse mundo desde cedo, sabe? Desde os 17 anos, eu comecei como diretor da Associação Comercial de Campos. Aí fiz parte do centenário. Eu falei, gente, será que minha vida vai ser fazer parte de entidade? Mas logo depois fui fazer uma faculdade, formei o curso de arquitetura. E aí, quando volto, meu pai já tinha sido presidente da CDL 3 vezes. E aí, meu pai falece e eu sou convidado a participar da CDL e logo na outra gestão fui convidado a ser presidente. E realmente o espírito cooperativo é muito bom. Você participar de uma entidade, e de uma entidade que consegue ter uma opinião idônea no poder público, no crescimento da cidade, no desenvolvimento, e contribuir para todo esse crescimento. Então eu procurei realmente fazer uma CDL da porta para fora, que a gente às vezes tinha um trabalho muito bem feito, todo mundo construiu a CDL, completou 60 anos, a minha empresa tem 57, então praticamente bem irmãs de nascimento. 60 anos de CDL, e a CDL tinha um trabalho muito bom, mas eu queria levar a CDL de porta para fora. Como você falou, tinha que ter um crescimento em Goytacazes. Aí levei eventos para Goytacazes, para Nazário Pereira Gomes. A gente criou um evento chamado Fashion Day, que era um desfile para eu mostrar o potencial daquele comércio. Porque eu acho que hoje, com esse mundo digital, a visibilidade está muito prejudicada. Antes, quando tinha TV, canal aberto, parece que a gente conseguia saber de tudo, né? Que as Na hora que pessoas... tocava aquele barulhinho da Globo, ou qualquer outro canal fazia. A ação foi pulverizando. Pulverizada. Então, por exemplo, ou eu tenho que seguir o seu podcast, ou eu sigo o Edivar, ou eu sigo o Salvador, sigo o Viváqua, porque se você não, aí você vai receber a linha de informação. Porque se você não seguir aquela linha, você, às vezes não vai receber as informações todas, né? Então, antes era jornal escrito, que todo mundo tinha e tinha manusear o jornal escrito, tinha o TV canal aberto. Isso mudou muito, essa pulverização, acho que dificultou bastante esse conhecimento e essa visibilidade. E eu tento fazer, não só na minha página, no meu dia a dia, no trabalho que eu faço, de dar visibilidade aos potenciais, não só da minha empresa, mas principalmente da minha cidade. Eu acho que nós, empresários, temos um compromisso de mostrar o potencial da nossa cidade, um caso, eu valorizo muito o potencial histórico, patrimônio, a nossa natureza, que é belíssima, entendeu? Cachoeiras, o Imbé. Então, eu sempre procuro dar essa visibilidade. Nosso setor gastronômico é sensacional. Hoje, a nossa indústria... Dos festivais. Para outros festivais que são sucessos. Festivais são sucessos de comida de boteco, festival de inverno, em breve, festival de verão. Então, tem uma série de festivais que estão sendo de petiscos do Farol, em breve, agora acontecendo. Então, tem uma série de festivais, a gente mostra que o setor gastronômico está cada vez investindo mais. Tinha uma rede hoteleira fraca, hoje já temos uma rede hoteleira boa, capaz de atender. Precisamos agora dinamizar a hospedagem aos finais de semana. E Campos tem um final de semana que pode absorver turista, entendeu? Tanto que agora a gente vai estar construindo em Campos o primeiro prédio para Airbnb. Que às vezes a moradia, vocês como advogados vão saber que às vezes o morador de um prédio que não foi vendido para ser Airbnb, tinha um morador normal, ele conflitava, né? Quando a convenção do condomínio. Da convenção do condomínio, conflitava. E agora um prédio especificamente construído para isso. Regulamentado. Já regulamentado exatamente para isso. Se alguém for morar lá, já sabe qual é a regra
do prédio. Caminho inverso. É o caminho inverso, agora tem um caminho inverso. Então, realmente, eu acho que a gente está evoluindo bastante. Acho que a construção civil tem evoluído bastante, tem apresentado boas construções, oportunidades ótimas de bons negócios na cidade, na região. E eu acho que, assim, tem evoluído o restaurante, mas eu sinto falta ainda do empresariado ainda estar acreditando mais na nossa cidade. Eu, às vezes, fico União. chateado quando vem alguém de fora, fala assim, o careca da Avon vai vir para Campos. Eu queria que tivesse um careca, um cabeludo da cidade, que fosse investir aqui na nossa região e fizesse essa grande magazã, entendeu? Eu preferia muito mais alguém da nossa cidade. Eu fico assim, a gente vai, qual a loja de campos de eletrodoméstico? A gente fica até bem pensando. Antigamente atrás, a gente não precisava nem pensar, a gente tinha várias lojas que a gente poderia ser da cidade mesmo, de proprietários locais. Então a gente fica vendo assim, às vezes, essa mudança do comércio que está acontecendo. O eletrodoméstico é um produto que ele se vende muito no digital, né? Porque ele tem um modelo, tem a classificação, segue o código. Agora tem uma série de produtos que ele não se adapta à venda do digital, que é o caso, assim, vestuário, alguma coisa sim, alguma coisa não. Mobiliário, muita coisa não, entendeu? Porque realmente muita coisa você precisa tocar, você precisa ver, você precisa sentir, né? Você precisa visualizar o ambiente também, né? Onde você aqui. Tem uma historinha de imobiliário, contar para quem quiser saber assim, por que a loja de imóveis... Tem uma loja de imóveis que ela tentou avançar no digital. Aí o que ela fez? O período de troca é 7 dias, né? De desistência depois os produtos chegam. Ela botou o seguinte, você faz a compra, o cartão fica vinculado por 10 dias. No 10º dia aquele cartão vai entrar, se a pessoa não já passou os 7 dias da coisa. Ela faz uma caixa para embalar um sofá. O sofá de 2,10 metros que cabe dentro de um elevador. Só que ela bota a seguinte regra. Aí tudo tem pegadinha. Esse Brasil nosso é cheio de pegadinha. Aceitamos devolução desde que a caixa esteja intacta. Você tem que abrir a caixa, uma caixa imensa de 2,10 metros por 1,10. Você vai botar aquela caixa onde? Num apartamento que você mora. Você logo, quando chega, você faz o quê? Você rasga aquela caixa, já não pode mais devolver o sofá. Eu não sei se pode essa regra realmente, se eles colocaram isso na regra. Eles disseram que só pode devolver vinculado. Levar um prazo de 7 dias do CDC é uma coisa, agora essa regra aí... Obedecer isso aí. E aí eu soube que eles estavam conseguindo vencer, mas depois teve muito problema de gente que rasgou a caixa, queria devolver e aí também desistiu. Então a gente vê que é um produto que não conseguiu avançar. E por vezes a dor de cabeça, justamente, do cara falar assim, não, a loja não pode fazer isso, beleza. Mas você ir em busca, mover uma ação, a pessoa desiste e fica com o produto que ela não quer. É muito bom conversar com o advogado, a gente tirando dúvida. Bom, aqui, tem várias pessoas que estão assistindo aqui e ficam naquela dúvida. Quando você compra no digital, então você tem realmente o direito de 7 dias de arrependimento para devolver. A pessoa sai de casa, vem ao comércio local. Olhou essa camisa azul que você tá, gostou, comprou, levou para casa. Ela tem um direito de devolução, de troca? Tem. É só ela levar a nota fiscal de volta. Mas existe no comércio local esse arrependimento, essa troca, esse direito de... Veja bem, se arrepender da compra é diferente de você trocar o produto. Tá. Né? O direito de arrependimento de 7 dias é quando você faz a compra virtual. Aí o arrependimento você pode pegar o dinheiro de volta. Exatamente. Agora, no presencial, você não pode se arrepender da compra. Você pode trocar. Olha, eu comprei esse produto, tá, o meu tamanho tá menor, eu quero um tamanho maior. O tamanho. Meu tamanho deu, tudo deu, ele só não quer ficar mais. Ele não pode arrependimento, Pode ter não. um arrependimento de 7 dias no virtual. No virtual, no presencial não No existe. presencial, ele não pode se arrepender da compra. É porque parte do princípio que ele teve ali, né? Ele foi lá, escolheu, viu o tecido, viu o modelo, viu o tamanho. Isso aí. É igual tem uma história que eu já ouvi as pessoas falando, que eu não vejo no Código de Defesa do Consumidor essa clareza. Mas eu já vi gente falando assim, não, se você chegar na vitrine e tiver um produto lá com valor de R$1,90, você vai pagar o que está na etiqueta. Sim, isso eu já vi vários clientes se prevalecerem disso. Exatamente. Não vejo essa clareza no código, né? Mas... Não, isso é terrível, gente. Olha só, brasileiro tem. Eu já vi vídeos das pessoas ensinando, assim, vai num supermercado, vai na banca de carne. Pode procurar que vai ter alguma carne etiquetada errada. Aí tem uma picanha etiquetada por R$1,99. Várias estão 199, 215, mas tem uma lá que está errada por R$1,99. Pega e chega no caixa e prevalece aquele preço. Mas aí é a questão também do vendedor, do né? bom senso, da ética. Isso aí. Virar e falar assim, ó, baixa outra história. O brasileiro pega uma regra de uma lei, ele interpreta de uma maneira e sai disseminando a informação ali como se fosse verdade às vezes também. Então tem muito disso. Todo brasileiro é advogado, é arquiteto, é médico. Depende do fenômeno que estiver acontecendo na mídia no momento.
É, Por exemplo, na época da Covid, todo mundo era médico. é. Aí acontece alguma coisa no Supremo, todo mundo é advogado. E agora no digital que todo mundo é videomaker. Coitado de Salvador. Pois Todo mundo agora sabe gravar, todo mundo sabe fazer vídeo agora. Que coisa Isso terrível. é verdade. Isso é verdade. A popularização tem seus meandros aí também. Ô, Edmar, você tem ou teve algum ídolo na sua vida? Olha, meu pai sempre é um bom exemplo de ídolo e ele é uma referência realmente muito boa de honestidade, de ética, de correto. No mundo, eu tenho várias boas referências, mas eu vou parar aqui no meu pai mesmo, Sim. porque ele para mim foi um grande exemplo e deixou saudade. E saudade eu queria muito, eu fico pensando assim, como que seria meu pai hoje participando da vida que hoje, essa continuação que eu fiz com ele na CDL, hoje essa participação minha no poder público, como que ele estaria encarando, como é que ele estaria vendo isso aqui? Eu fico até curioso para saber. Era uma coisa que eu fico às vezes ensaiando e imaginando qual seria a reação dele. Mas eu acho que nós temos que ter ídolos, sim. Não só Deus, mas a gente tem Deus como fé, eu acredito, eu tenho muita fé, mas eu acho que a gente tem várias referências. Eu acho que tem pessoas que nos agregam conhecimento, né? Eu gosto de ver pessoas assim, eu gosto de me alimentar com boas informações, né? Então você vê assim, Cortella fala muita coisa boa, fala muita coisa boa, Leandro Carnal fala muita coisa boa. Aliás, Leandro Carnal fala uma coisa que uma historinha que ele conta, que eu adoro demais, sobre educação. Perguntei ele um exemplo de educação, e aí ele falou de um voo que ele estava vindo, acho que da China, de alguma coisa do Oriente, e a pessoa na frente, atrás dele, perguntou assim, eu posso reclinar o banco? Que ele estava usando o laptop para trabalhar. Aí ele falou assim, pode sim. Ele respondeu, ele perguntou em inglês, ele respondeu em inglês, podia sim. E a pessoa não reclinou o banco. E aí, num certo momento, a pessoa conversou com ele, por que você não reclinou? Ele falou, não, porque se eu reclinasse o banco, você não iria conseguir trabalhar. Então é um grande exemplo de educação. Empatia total. Entra no ônibus da 1001 e vai pro ringue. Você não consegue nem entrar, a pessoa já da praia, já deita o banco, tomba. Minha vontade de amputar as pernas. Porque a pessoa parece assim, eu tenho que abusar e deitar o banco ao máximo. Então, sinceramente, às vezes eu falo assim, dá pra levantar um cadinho só pra mim ir ao banheiro, que minha perna tá presa ali. Tem gente A pessoa se faz surda. como se isso tivesse incluído no preço da No passagem. preço da passagem, tipo, a vantagem é o que eu vou dizer, vou complicar o cara aqui de trás. Não vou falar para mas vou ferrar o cara aqui de trás. Então, são informações assim que de vez de educação que você vê lá de fora, isso deveria estar acontecendo aqui também. É porque a educação formal, muitas vezes, a gente vê isso cada dia mais, não reflete necessariamente na educação do dia a dia, cotidiano, né? Você ter conhecimento técnico não necessariamente faz de você uma pessoa educada. Tá cheio de gente aí com educação formal que não é educado. E tem muito inculto. Muito mais educado, é Muito mais- lógico. É uma questão de criação. Isso, o comportamento, a ética é muito importante, no profissionalismo, né? Então, por exemplo, eu trabalho com vários profissionais de arquitetura. Hoje nós temos em Campos mais de 350 arquitetos cadastrados hoje no comércio de Campos. São 350 arquitetos trabalhando, porque são 3 faculdades de arquitetura hoje formando arquitetos semestralmente. De 6 em 6 meses tem arquiteto novo se formando. Então, eu acho muito ético quando um cliente fala assim, olha, meu projeto está aqui, mas eu zanguei com o meu arquiteto e tal. Olha, a minha dica para você, arquiteto. Qual era o seu profissional? Ó, fulano, você trabalhava para Edivar? Trabalhava. Você desistiu do Brasil? Não, estou trabalhando para ele ainda. Quando vezes tem muita surpresa. Ou não, realmente, olha, eu me encerrei o trabalho com ele, está livre, se você quiser continuar daqui para frente, é todo seu. Eu acho que é extremamente ético, eu também acredito que isso deve acontecer também na área de vocês. Você tem um profissional liberal. Eu acho você que vai- tem que ter essa ética. Ah, Não é o cara falar assim, vou pegar a matar, fulano tirou o projeto, fulano tá me dando aqui na minha mão. Tá? Não, realmente eu acho que tem que ter essa ética, haver essa comunicação, porque eu acho que vai caminhar bem assim. E é muito melhor, né? Eu acho muito melhor, flui melhor, você fica bem, do que depois de ter uma surpresa lá na frente, né? Com certeza. E, Edivar, vamos falar de... Você falou muito de história. Você tem algum momento histórico que você gostaria de ter presenciado? Você gostaria de estar lá. Conta muitas histórias da época de Benta Pereira aqui, que brigava muito pela nossa região aqui, briga com os coronéis, e me falam muito até da filha de Mariana Pereira, de Mariana, filha da Benta, e às vezes eu me coloco, às vezes, será que eu seria esse filho lutador? E às vezes, assim, na história a gente vai, às vezes, fazendo algumas referências.
Mas eu acho, assim, a própria história de Campos eu acho muito boa, mas eu acho que eu estou no momento certo. Eu acho que eu vim na hora certa, eu acho que tudo acontece no momento certo. Eu acho que hoje eu posso contribuir pela cidade. Eu, como presidente do CDL, eu pleiteava muito com o prefeito que Campos tivesse uma secretaria de turismo. Até então era um departamento. E aí o prefeito vai, de tanto acho que pleitear e eu ficar enjoando, ele falou assim, Edivar, Campos agora vai ter uma secretaria de turismo. Então, já é um grande passo. Eu acho que de lá para cá, como se fala em turismo na cidade, a gente tem falado pelo menos de turismo, a gente tem dado uma visibilidade ao potencial histórico. Extremamente necessário. A gente Extremamente pega esse necessário. debate de 10 anos atrás para hoje, Eu acho que a gente realmente conseguiu dar uma evolução, a gente deu vários passos, a gente saiu de uma caminhada para uma corrida, a gente começou a correr e mostrar, e eu acho que a gente tem muito a crescer ainda. Então eu fico muito feliz, eu acho que eu vim no tempo certo. Eu uso essas referências históricas, como você me perguntou, para poder eu me basear até do que fazer, né? É muito bom a gente ler, sabe bastante da nossa história, porque a gente tem referências muito boas. José do Patrocínio, eu digo, porque JP foi um grande herói. Lógico que eu defendo também que ele tinha um amor platônico por pela princesa Isabel. Você imagina, né? Naquela época, a princesa da luz, abraçar, toda uma pessoa assim, todo mundo falou, meu Deus, não, amor por uma princesa, e não era da Disney, era a princesa real. Então, eu acho que ele tinha um amor platônico por ela, mas isso é fora dos livros. Mas eu acho que o Zé do Patrocínio era um intelectual sensacional. Ele trouxe um dirigível para cá, ele disputava com o Santos Dumont a inteligência, a capacidade de inteligência. Olha só, naquela época, foi o primeiro a ter um veículo no estado do Rio, foi o primeiro veículo do estado do Rio, foi do José do Patrocínio, e o primeiro acidente de carro também foi com o carro dele, e quem dirigia era o Olavo Bilac, a 4 quilômetros. Então você imagina, né? Que velocidade danada para dirigir. O Olavo Bilac estava dirigindo o carro de José do Patrocínio e bateu com o carro. O primeiro acidente do Brasil foi com o carro de um campista que era de José do Patrocínio. Então, essas referências históricas, eu fico feliz desse pioneirismo, de uma série de coisas que acontecem na nossa cidade. Eu acho que isso é muito bom. E essa história, esse pertencimento é muito bom, né? Aí, outra coisa que me perguntam muito, e vamos deixar claro aqui nesse podcast, assim, eu como arquiteto falo assim, Edivar, por que a Beira Rio não é um dos locais mais caros de Campos, não é dos endereços mais caros de Campos, onde tem uma vista sensacional, que a vista para onde tem água, para ter uma paisagem, sempre é valorizada. Eu acredito que seja pela história. Infelizmente, o nosso Rio foi por onde chegaram os escravizados. Campos foi uma das cidades que mais teve escravizados. Então era mais chamado de Rio de Sangue. Então eu acho que esse peso histórico pesa muito, permanece e a gente não consegue fazer daquela região, talvez, uma região tão explorada ou tão valorizada para moradia, para uma série de outros usos. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu, acho que, revitalizar o Cais da Lapa, que estava adormecido, com o uso de pessoas em situação de rua. Hoje, o Cais da Lapa é um dos locais mais disputados para eventos na cidade. Eu fico feliz de sair de lá para vir aqui dar entrevista a vocês. E as pessoas pescando, levando família. Acontece piquenique durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta. A vida acontece lá, as pessoas voltaram a fazer piquenique. Então, realmente, é um visual muito gostoso, é um pôr do sol belíssimo. Então, realmente, a gente fica muito feliz de a gente estar começando a fazer um novo uso do solo da cidade. Eu acho que é isso. Acho que o poder público, a gente pode ordenar o uso do solo e quem vem a iniciativa privada, querendo fazer um novo uso. Essa união de interesse. Dá a possibilidade e o empresariado vem e realmente faz. Olha, eu tenho um projeto assim, então a gente vai estudar da melhor maneira possível. Eu queria fazer agora, conseguimos um empenho para fazer um investimento grande no Itaú, quando a gente vai ter uma pista de descida de asa delta profissionalíssima. E Campos vai poder se tornar a capital da asa delta aqui, até do norte fluminense, ou do estado do Rio até. E aí, mas a gente precisa de alguém para poder explorar, ter um bar, ter um restaurante, aonde comer. Por exemplo, nós temos hoje uma caminhada de fé que é importantíssima, que é a caminhada de Santa Amaro. São mais de 5 mil pessoas. A gente pensa que não, mas é mais de 5 mil pessoas que fazem essa caminhada de fé. E aí, como toda vez eu boto um vídeo postando, incentivando, mostrando as igrejas do caminho. Em breve vamos estar reunindo todos os padres da região, que eu quero que as igrejas estejam abertas, funcionando durante a caminhada, que a pessoa possa parar. E aí a pessoa faz a caminhada e me liga de madrugada, 3 horas da manhã. Seu Edivar, eu vi o vídeo do senhor, como que eu volto de Santo Amaro? Como que eu saio daqui? Eu durmo aonde aqui? Tem pousada? Tem hotel? Então a gente precisa realmente entender onde comer, onde dormir, o que comprar. O produto está aí. Já é um produto que existe há mais de 300 anos, existe a caminhada. Por que ninguém despertou para isso ainda? E porque essa caminhada não precisa existir só no dia do 14 para 15.
de janeiro, não, ela pode existir durante todo um ano e ser explorada, ser feito esse uso, é uma caminhada de fé, você chega na igreja, ganha um carimbo, existe em várias outras cidades do Brasil, O produto vai ser levado. e a festa não, famosa também. é famosa também. Famosa, então, É. o produto vai ser levado também, né? Explorando. Não, é isso que a gente vai ajudar a ordenar isso aí. Então nós temos, num caminho, depois temos o Mosteiro de São Bento, que a gente pode chegar a visitar, um trabalho dos Montes Beneditinos, que faz um trabalho belíssimo. Chegamos a Farol, temos bons restaurantes, temos cachaçaria, temos uma gastronomia muito boa, tem particularidades de Farol que só acontece em Farol. Aquela entrada de barco, saída de barco com trator, só existe aqui na nossa região. Só Já aqui que foi o barco... objeto de uma reportagem. Reportagem nacional, não, Globo é nacional. Tem uma confecção de barco Farol que só existe aqui. Quando a pessoa olha e fala assim, esse barco é fabricado em Campos, Esse dos pode- Goitacazes em Farol, Para várias regiões. para várias regiões. Então nós temos muita particularidade interessante e esse pertencimento, eu falo com maior paixão, com maior tesão da nossa cidade, que eu acho que nós temos um potencial incrível, quero muito que todo mundo possa enxergar da mesma forma que eu consigo visualizar, gostaria que todos visualizassem que nós temos o potencial. Eu faço até um slogan que eu gravo alguns vídeos mostrando alguns pontos turísticos da cidade, fala assim, Campos é bom demais. Para mim, realmente, Campos é bom demais, sim. Eu viajo, conheço lá fora, gosto de ter referência do que acontece lá fora, mas fico louco para voltar para minha cidade e eu sempre insisto, chego aqui, Campos é bom demais mesmo para mim. Isso aí. E que mais pessoas possam também ter isso. Pensar dessa forma, né? Dessa forma. E caminhando já para o final, um livro que todo mundo deveria ler. Eu gostaria que todo mundo lesse um pouco da história de Campos, eu gostaria muito que lesse os livros do Lamego. Eu vou tentar mandar para vocês botaram o título do livro certinho do Lamego, que é a história da nossa região, da nossa cidade, e ele conta como foi o nosso crescimento. Eu acho que vários empresários lendo, eles vão entender o pertencimento da nossa região. Eu em breve vou estar trazendo aqui na nossa empresa o Geraldo Lamego, que é um dos herdeiros, e hoje é um arquiteto famosíssimo no Rio, e ele pinta quadros, a gente vai estar fazendo vernissage, e eu vou estar novamente batendo nessa história do Lamego, que foi uma pessoa visionária, que ele casou com uma das filhas do Couto, que era o proprietário do Solar dos Arizes, e depois herdou o Solar dos Arizes. Daquele Solar dos Arizes ele tinha obras de arte sensacionais, ele visualizou o petróleo lá atrás, bem lá atrás, tem livros do Lamego, tem isso, e aí eu gostaria que todo mundo, eu vou indicar esse livro, eu vou te mandar o título do livro, você postar na legenda. Agora, para a gente encerrar com uma reflexão. O que o Edivar de hoje falaria para o Edivar de 15 anos de idade? Uma coisa que eu tenho sempre em mim, acho que quem trabalha comigo, Salvador trabalhou comigo na CDE, é otimismo. Eu acredito muito em mim, acho que todos nós temos um potencial muito grande de realização. Então acredite em você, acredite que você vai poder conseguir realizar, você tem capacidade de realizar. Períodos ruins, muro, pedra, a gente vai ter em todos os caminhos, realmente a gente vai ter subir a pedra, pular um muro, mas vamos enfrentar. Tenha coragem, acredite em você que você vai vencer. É isso aí. Léo, você está satisfeito? Satisfeito mural do Promag. Edivar. Eu quero mais uma hora falando. E a gente podemos já começar a pensar na edição 2, né? Desse bate-papo. E quem sabe já com mais novidades ainda concretas também, de todas essas questões Com certeza. que a gente abordou. Eu tenho certeza que para o ano a gente vai estar trazendo bons projetos aqui. É que, infelizmente, não dá nem para dar spoiler. Não, claro. A gente quer muito crescimento da cidade. Nós estamos lutando bastante. Entendeu? Hoje a gente está com vários projetos e já encaminhados e a gente vai ter uma mudança bem grande, com certeza, em breve, na cidade inteira, o que a gente está tentando proporcionar. Da mesma forma que a gente vislumbrou e visualizou e viabilizou o Cais da Lapa, a gente vai estar viabilizando vários outros pontos da cidade para uso para eventos, para uso da família, para todo mundo poder curtir mais a nossa cidade. Bom saber disso aí. Tá? Muito obrigado a você pela atenção, pela gentileza de participar aqui do podcast conosco. Contem comigo sempre. A gente espera que o bate-papo tenha sido tão agradável para você. Foi excelente. Pra gente. É muito bom. Muito Gosto obrigado. muito. Muito abraço. obrigado a você e muito obrigado a você também que nos acompanha. Fique de olho nas próximas edições do Mentes Legais, nos nossos próximos convidados, nos próximos papos que nós vamos ter por aqui, com pessoas que com certeza sempre têm algo muito bacana a agregar. Fique com Deus, um forte abraço.